Então vamos nessa, falar da Série B do Campeonato Brasileiro, versão 2025, com a 33ª rodada encerrada. Daqui em diante, faltam 5 para o fim do campeonato. Você vem com a gente, vai deixando o seu like, se inscreva aí no nosso canal. Eu sou o Luiz Felipe, você tá na Gol, e a partir de agora a gente fala tudo dessa 33ª rodada, uma das últimas aí do Campeonato Brasileiro nessa temporada da Série B. Rodada iniciada na sexta-feira, com jogos no sábado e domingo, fechando nessa segunda. No Carlos Amit, Amazonas e Novo Horizontino empataram por 0-0, um tropeço que pode fazer diferença pro Tigre na disputa pelo acesso. O Amazonas segue na zona do rebaixamento. No Antônio Ascioli, o Atlético Goianiense, depois de 2 derrotas, volta a vencer, bateu o Vila Nova por 1-0, mas tem um sonho distante aí de chegar na Série A da temporada que vem, e o Vila se conforma aí com a permanência na Série B mais uma temporada. Aliás, o Vila só uma vitória nos últimos 11 jogos, né? Mas um segundo turno bem trágico, é a 15ª campanha do retorno. O Vila, que chegou a namorar e com possibilidade de acesso durante todo o primeiro turno, né? No estádio Independência, o América empatou com o CRB por 1-1. O CRB é o melhor mandante do campeonato, fora de casa tem uma campanha bem ruim, e isso acaba prejudicando as chances do CRB de lutar pelo acesso, embora ainda sonhe. E o América vai se firmando fora da zona do rebaixamento. A rodada continuou também ainda no sábado, vitória do Remo, 3-1 para cima do Atlético. O Remo ocupa agora finalmente o G4, depois de 5 vitórias seguidas, um crescimento de hora certa nas últimas 10 rodadas do campeonato. 5 vitórias seguidas para o Leão, que agora termina a rodada na 4ª posição dentro do G4, ficou 3 meses afastado do G4 e volta agora. O Atlético é 16º. No Germano Krieger deu o Operário, voltando a vencer, bateu Volta Redonda por 2-1, praticamente confirmando a sua posição na segunda divisão da próxima temporada. Na ressacada, Avaí e Criciúma empataram por 1-1. Criciúma tá com bastante dificuldade para vencer os jogos agora, uma vitória só nos últimos 5, mas vai se mantendo no G4, é o 3º colocado. O Avaí, pelo visto, vai ficar na Série B mais uma temporada. No estádio de Santa Cruz, fechando o domingo, tivemos, na verdade não fechando o domingo, continuando o domingo, Botafogo e Cuiabá empataram por 2-2, Botafogo segue na zona do rebaixamento e o Cuiabá com 50 pontos, 4 pontos atrás do G4, segue sonhando, segue acreditando, mas precisa melhorar urgentemente essa campanha fora de casa aí. No Couto Pereira, Curitiba e Atlético Paranaense empataram por 0-0, o Coxa segue líder, o Atlético segue fora do G4, o Atlético agora completando 4 jogos sem vitória. Preocupante no momento de decisão para ver quem sobe, tá 4 pontos atrás do G4. Fechando o domingo, na Serrinha, deu Chapecoense, melhor visitante do campeonato, venceu o Goiás por 3-1. O Goiás só tem uma vitória nos últimos 10 jogos, não vence há 6 no Brasileirão da Série B, e claro, com isso confirmou sua saída do G4. Nessa segunda-feira, tivemos um empate entre Ferroviária e Paysandu, 2-2, Ferroviária segue fora da zona de rebaixamento, o Paysandu é o lanterna do campeonato, e agora bem para trás em relação aos times que estão fora do Z4. Vamos à classificação para a gente ter noção de tudo que está rolando com a 33ª rodada encerrada. A liderança do Curitiba, 57 pontos, tem 3 de vantagem para Chape, Criciúma, Remo e Novo Horizontino, são 3 pontos de diferença para o 5º, e isso coloca o Curitiba ainda numa situação de ter que confirmar esse acesso para a Série A nas últimas 5 rodadas. Ninguém está garantido na primeira divisão, ninguém tem uma margem muito confortável, mas o Coxa lidera com 57. Segundo lugar, a Chapecoense, 54, vem numa boa arrancada nesse momento, depois daquelas 4 derrotas seguidas, agora tem 6 jogos sem derrota, são 4 vitórias e 2 empates, né? 4 vitórias, portanto, nos últimos 6 jogos. Chapecoense saindo ali do 7º, 8º lugar e consegue buscar a vice-liderança. Aliás, vice-liderança é a melhor posição da Chapecoense durante todo o campeonato. Ela atinge agora na 33ª rodada. Mas está empatado com meio mundo aí. Terceiro, o Criciúma tem 54, com uma vitória a menos. Chape tem 16 vitórias, o Criciúma tem 15. 54 para o Tigre. O Criciúma que vem numa sequência de mais dificuldade para fazer seus pontos. Até vem de vitória contra o América na penúltima rodada. E agora nessa, só empate com o Avaí. Tem 54, vai se mantendo aí no grupo das 4 melhores. Quarto lugar, o Remo, tem 54, esse vem arrancando, 5 vitórias seguidas, venceu o Atlético, que tinha vencido na rodada anterior o clássico Repá, batendo o Paysandu, 54 pontos com 14 vitórias e 10 no saldo, um saldo a mais do que o 5º colocado, que é o Novo Horizontino, 54 pontos, 14 vitórias e 9 de saldo, né? Essa é a vantagem do Remo, um só de saldo a mais.
Então o G4 formado por Coritiba com 57, Chapecoense 54, Criciúma 54, Remo 54 e fora do G4, Novo Horizontino é o quinto colocado, também 54 pontos. Vem até num bom momento, vinha numa boa arrancada aí de alguns jogos sem derrota, mas esse empate contra o Amazonas pode ter custado caro. O Novo Horizontino poderia ser vice-líder com 56, um tropeço que pode cobrar seu preço lá nas rodadas finais. Sexto lugar, o Goiás, 52, esse em crise realmente só tem uma vitória nos últimos 10 jogos, 6 jogos sem vitória no campeonato, teve que demitir o seu técnico, Wagner Mancini, agora o Carille tá por lá. O Goiás tenta um milagre aí nessa reta final, um milagre principalmente anímico, né? Não em termos de pontos. Tá 2 pontos só atrás do G4, mas o problema é fazer o Goiás voltar às boas, voltar às vitórias. Vamos ver se o Esmeraldino consegue. Lembrando que o Goiás foi o campeão simbólico do primeiro turno e agora tem uma campanha digna de luta contra o rebaixamento no retorno, né? Sétimo lugar, o Atlético Paranaense tem 50, tá 4 jogos sem vencer, depois daquelas 7 vitórias seguidas, começa a cair na tabela, preocupante, 4 pontos atrás do G4. Oitavo lugar, o Cuiabá tem 50 também, com uma vitória a menos do que o Atlético Paranaense, são 14 vitórias do Furacão, 13 do Dourado. Cuiabá segue na briga, mas precisa melhorar sua campanha fora de casa. Nono, CRB segue como o melhor mandante do campeonato, 48, mas tem campanha sofrível fora também. Décimo lugar, o Atlético Goianiense, 48, voltando a vencer nessa rodada no clássico contra o Vila. 11º, o Avaí tem 45, esse certamente vai permanecer na Série B. 12º lugar, o Vila Nova, 43 pontos, muito perto também da permanência na segunda divisão. 13º, o Operário, 42, vitória importante contra o Volta Redonda para não correr nenhum tipo de risco nessa reta final em relação ao rebaixamento. 14º lugar, o América, 38, esse ainda tem algum risco de rebaixamento, mas vem numa sequência boa aí nos últimos 10 jogos. 15º lugar, a Ferroviária tem 38, empatou com o Paysandu. 16º, o Atlético tem 37, fechando aí o grupo de equipes que não estão na zona do rebaixamento. Quem abre a zona é o Volta Redonda, 17º, 34 pontos. 18º, e o Volta Redonda, mesmo que vença na próxima rodada, não sai do Z4, porque tem 3 pontos a menos que o Atlético e 2 vitórias a menos. 18º, o Botafogo, 34. 19º, Amazonas, 32. 20º, o Paysandu, 27. O Paysandu está 10 pontos atrás do 16º colocado. A 5 rodadas do fim, faz no máximo 42. Situação realmente quase que decretada. A gente vê aqui a classificação do segundo turno, contando apenas as rodadas disputadas até agora. Foram 14. A gente tem aí a liderança do Criciúma, com 25 pontos. 7 no saldo, o Atlético Paranaense tem 25 com 5 no saldo. Terceiro, o Atlético Goianiense, 25 também com 5 no saldo, mas tem 3 gols a menos do que o Furacão. Na sequência, Chapecoense, em franca ascensão, tem 24. Quinto, Remo, também 24. Sexto lugar, o CRB, 23. Na sequência, Coritiba tem 22. Cuiabá, 22. Nono do retorno, Novo Horizontino com 20. O Operário tem 19. 11º lugar no retorno, a Ferroviária aparece com 18 pontos. Na sequência, o Avaí tem 17, o América 17, Botafogo e Vila Nova 16, o Goiás, campeão simbólico do primeiro turno, tem apenas 15, 16ª campanha. Volta Redonda 13, Amazonas 13, Atlético 11, Paysandu lanterna também no retorno, 7 pontos apenas, tem uma vitória nessas rodadas de segunda parte do campeonato. Principais artilheiros da Série B, Pedro Rocha do Remo, tem 14 gols, é o principal goleador. Carlão da Ferroviária é o vice-artilheiro com 11 gols. 10 gols para Kevin Ramírez, o uruguaio do Amazonas. Também 10 gols para o Alisson Safira do Cuiabá. 9 gols para o centroavante Kleber do Avaí. Também 9 para o Diego Gonçalves do Criciúma e, fechando a lista, o experiente Anselmo Ramon do Goiás, 9 para ele. Esse foi o resumo da Série B do Campeonato Brasileiro com a 33ª rodada encerrada. Faltam 5 para o fim do campeonato e a definição de quem sobe para a Série A e quem vai para a Série C e, claro, quem permanece na segunda divisão para a próxima temporada. Deixe o seu like aí, se inscreva no nosso canal. Um grande abraço.